Então, vamos lá. Então, a aula de hoje vai ser sobre dois autores, né? Alavase e Barbosa. Deixa eu só... Então, vamos começar. Esse autor, eu não me aprofundei. Eu li o artigo, mas eu estava preocupada de manhã, estava com uma tosse imensa. Então, assim, tentei me aprofundar ao máximo, mas ele é um autor chato. Quem quiser só jogar, eu só joguei a Lavarze, o que está aqui em cima, a Lavarze, Ocimar Munhoz, a organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões. Só joguei isso no Google, já trouxe para minha revista, com as páginas certinho, e aí eu fui ler o artigo, mas olha quantas páginas, 15 páginas, e ele fala de política, é um saco, mas assim, eu li. E ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre como era a educação tradicional. Quando nós repetimos de ano. Quem lembra? Eu morria de medo. E aí ele vai falar sobre isso, aí ele faz até uma comparação com os Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos também tem essa questão do QI, quem tinha o QI mais alto, quem tinha aquela questão de se comparar com o outro, e de como a educação não avançou. Ele vai falar sobre isso, tanto é que eu fiz um resuminho, que eu não vou ler para vocês, que fala, ó, o texto discute a adoção dos sistemas de ciclos no ensino fundamental. E o que são esses ciclos? Vai continuar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quinto, né? Que é o nosso concurso até o quinto ano. Vai continuar, por quê? A gente sabe que a criança, naquela idade, tem uma capacidade, a outra tem, numa idade maior, tem capacidade de entender mais conceitos. Só que eu, como professor, não vou cobrar mais dessa criança como eu cobrava antes, porque se ela não souber, vai da minha visão, do meu olhar, ir lá para uma aprendizagem anterior, mesmo ela estando no terceiro, eu não preciso repetir ela de ano se ela não conseguiu adquirir todos os conhecimentos. Eu vou passar essa criança para o quarto ano e o professor do quarto ano vai ter o olhar de saber que ela ainda, por exemplo, não sabe escrever, não sabe nem pegar no lápis. Não é culpa dela. Antes a gente colocava a culpa, não aprendeu. Minha tia falava, não ri não, que senão você repete de ano. Eu era fuleira, eu ria. Mas acontecia muito, e não era culpa da criança, era culpa de todo um sistema que era falho, de professores que, infelizmente, não tinham esse conhecimento, e não era nem culpa do professor em si, porque o professor não tinha uma formação adequada, e o sistema educacional era daquela forma, então o professor tinha que seguir. Então, ele vai falar sobre isso. E a prefeitura, ela é assim. Tanto é que quando você vai fazer um relatório de um aluno, você nunca coloca que ele não tem as notas lá. Eu vou depois, se vocês quiserem, eu coloco um relatório que eu fiz. Você vai colocar se o aluno atingiu os objetivos, se ele atingiu parcialmente os objetivos, ou se ele ainda não atingiu os objetivos. E o porquê que ele não atingiu? Quais são as dificuldades que ele tem? Não é culpa dele. Então, ele vai passar, assim, para outra série. Se você, professor, olhar aquele aluno, viu que ele tem uma dificuldade, você vai pegar o relatório, porque é obrigação de todo professor escrever o relatório semestral. A gente escreve eu tenho que entregar os meus até dia 7 de julho, e aí no semestre que vem, em novembro, eu vou entregar outro relatório sobre aqueles alunos. Então, eu vou escrever sobre eles, se eles atingiram ou não, mas jamais fazer igual fazia antes, 0, lembra? 5, 10, não.
O que está falando aqui é como a prefeitura já faz. A gente não classifica aluno. E aí ele fala, ó, o objetivo principal é reduzir o fracasso escolar e promover a equidade educacional. E o que é equidade educacional? Que seja igual para todo mundo. Desculpa. Que todos tenham a mesma capacidade de aprender. Aí ele vai falando, ó, no entanto, há desafios a serem enfrentados, como a necessidade de um acompanhamento pedagógico efetivo, formação adequada dos professores e implementação de avaliações formativas. Ou seja, eu vou avaliar aquele aluno, porém, vai ser uma avaliação formativa, não vai ser uma avaliação classificatória. Eu estou a todo momento avaliando o meu aluno. Não é só na hora da prova, como acontecia antigamente. Ele vai ter prova, sim, porque dependendo do aprendizado, a gente necessita do papel, até mesmo para comprovar toda aquela aprendizagem que a gente colocou, mas ela não é a única. Porque lembra, ó, outra palavrinha-chave é desenvolvimento integral. Ele fala das formações do professor. A prefeitura, principalmente as coordenadoras, é obrigatoriedade do coordenador da formação para a gente. Às vezes ele não dá a formação em si, mas, por exemplo, como tem várias formações, a nossa coordenadora da escola pega um vídeo de uma formação que teve, que ela achou interessante sobre o brincar, que ela viu a necessidade do grupo, que às vezes nós também temos dificuldades. Então, ela vai colocando essas necessidades do grupo lá, e para a gente também sempre refletir a nossa prática, para melhorar, porque a gente não é perfeito, eu não conheço nenhum perfeito. Os melhores professores que eu vejo são aqueles que estão sempre querendo melhorar a prática. Então, é fundamental uma implementação cuidadosa e planejada para garantir o sucesso desse modelo educacional. Por quê? Mesmo a prefeitura implementando esse modelo, a gente sabe que tem muitas dificuldades ainda. Muitas dificuldades, que a gente sabe que não é perfeito. Por isso que ele fala que precisa ser planejado e implementado com cuidado. Então, eles tentam. Eu falo, a prefeitura tenta de todas as formas, mas a gente sabe que é um processo lento, mesmo porque a gente mexe sempre com o ser humano, e lidar com o ser humano não é fácil. Aí, o que eu fiz? O bendito concurso, gente, é entender o que o autor pensa e focar nas palavras-chave. E às vezes vocês vão ver nas pegadinhas, que eu adoro uma pegadinha, eu errei todas dessa vez. Da semana passada eu acertei. Dessa semana, eu não sei se eu porque eu também estava cansada, não li direito, fui fuleira, mas eu errei. E aí tem uma pegadinha que eu até fui pesquisar o que significava aquela palavra. Por isso que a gente não pode ficar bitolado também só nas palavras-chave. As palavras-chave, elas são interessantes para a gente colocar na nossa redação. Não é só para a gente responder as questões, é para a gente colocar na redação. E também eu coloquei os principais aspectos para a gente entender melhor sobre o que ele está falando sem precisar ler, porque é um saco aqui. Vamos lá. Propostas dos ciclos. Lá. O autor discute a adoção do sistema de ciclos no ensino fundamental. Por que no ensino fundamental? Porque é o principal, ele é a base para um aluno do ensino médio ir bem. Se ele não for bem no ensino fundamental, e eu lembro que uma professora minha falava muito do terceiro ano, porque assim, quando eu fiz Kumon, teve uma época que eu fiz Kumon de matemática, se eu não tivesse as contas básicas na minha cabeça de cor, eu não ia conseguir rápido se desenvolver rapidamente nos outras aprendizagens. Então, o ensino fundamental tem que ser muito bem feito, para que o aluno possa desenvolver outras aprendizagens lá na frente. Por isso que ele fala da importância dos ciclos de formação. Olha lá, como uma alternativa ao modelo tradicional de séries repetidas. Lembra que eu falei?
que a gente ficava repetindo a série antes? É isso que ele quis dizer aqui. Os ciclos permitem que os alunos avancem de acordo com o seu ritmo de aprendizagem. E aí, eu vou falar na prática. Agora o diário online. E é obrigação do professor saber ter o QSN na sua mão para saber qual aprendizagem ele está colocando para o aluno. E ainda falo mais. Minha amiga, ela está com o 2º ano do ensino fundamental, a gente conversa muito. Professora que gosta de dar aula, só sabe falar disso, tá, gente? Vocês me perdoem quando vocês for falar comigo, porque eu adoro falar disso. Quando eu encontro alguém que fala disso, eu converso mais. E aí, quem dá aula para o 1º e 2º ano tem um curso chamado Leia. E lá no curso, a professora pediu o semanário com as aprendizagens que você está dando. É hoje, Maria. E aí, você precisa saber quais as aprendizagens que você está dando. E a prefeitura quer saber. E o profissional, ele é cobrado. Então, não adianta você falar, que eu estou concursada. Não, você vai ser cobrado sim, porque o Estado é cobrado. Então, a sua obrigação é ensinar. Se não está ensinando corretamente, por que não está ensinando? O que está acontecendo para você melhorar? Não é só uma questão de ser cobrado por ser penalizado, mas para saber aonde está o erro para a gente poder melhorar. É nesse sentido. Aí, objetivos da proposta. Destaca que a implementação dos ciclos tem como objetivo principal reduzir o fracasso escolar. Porque antes era muito pior. Hoje, eu estava falando uma coisa e acabei esquecendo. Por exemplo, eu estou com estágio 1. Só que tem uma aprendizagem lá do maternal que eu posso colocar, porque o meu aluno ainda não aprendeu. Então, eu posso voltar um pouquinho e trazer aprendizagens anteriores. O diário me permite isso. Por quê? Porque está aqui no ciclo de formação. Ele não é uma coisa estática. Você vê o aluno com dificuldade de pegar no lápis, gente, pegar no lápis é estágio 1, estágio 2. Eles estão lá para rabiscar, para depois escrever a letrinha. Então, eles têm que saber pegar no lápis. E você viu o aluno pegando errado, você vai lá, não só corrigindo ele, mas trazendo atividade de motricidade fina, porque eles precisam brincar, não tem que ser uma coisa estática, ruim. Tem que fazer uma brincadeira que mexa com a motricidade fina, e ali ele vai depois conseguir pegar no lápis melhor. E aí eu posso voltar em aprendizagens anteriores, porque não é uma coisa estática, tá? Aqui, ó, tá vendo? Não é estático. Aí os desafios. A implementação, como a necessidade de um acompanhamento pedagógico efetivo para garantir o progresso adequado dos alunos. Ele também destaca a importância da formação contínua dos professores, contínua, e da avaliação formativa para direcionar as práticas pedagógicas. Você que está entrando agora. Tudo que a gente faz é online, não só a minha coordenadora vê, não só a minha diretora vê, a supervisora vê, todo mundo da Secretaria da Educação vê. E ali eu vou estar sendo avaliada, não porque eles são carrascos, imagina, não dá para avaliar todo mundo, mas porque eles precisam saber se nós estamos direcionando as práticas pedagógicas corretamente. Não, Maria. Então, vamos lá. E por que a importância da formação dos professores? Olha lá, porque nós temos que ter uma visão mais ampla e flexível do ensino. E se eu ver que eu estou errando, porque eu errei muito esse ano, eu tenho essa consciência, depois de muito refletir a minha prática, eu vi que eu não estava fazendo corretamente com as crianças e fui mudando, porque nós somos seres humanos, a gente erra e não vai errar no trabalho, gente, para. É você pensar muito assim, ó, pode errar, o que você não pode fazer é continuar errando, principalmente quando você tem uma formação ali que está na tua cara te mostrando, ó, como tem que ser. Né? Continuar, aí não funciona. Aí é onde vem a coordenação, a gestão, e chama você para conversar.
para procurar entender. E tá tudo bem também. Não fui chamada, tá, gente? Não fui. O pessoal lá é bem bacana. A gente, na própria formação, a gente tem essa vivência muito interessante de troca de ideias. As minhas parceiras também são muito bacanas. E ali eu fui refletindo, fui mudando. Preciso mudar bastante coisa, que ainda tem a prática tradicional muito, sabe, aqui, mas eu estou mandando ela para lá, né? Fica aí, que agora eu sou nova. Então, a avaliação dos alunos. Eu meio que falei um pouquinho de tudo, mas eu quis deixar aqui para vocês verem que realmente tem isso. Ela enfatiza a importância de uma avaliação adequada nos sistemas de ciclos, utilizando métodos formativos que forneçam informações relevantes para o acompanhamento individualizado dos estudantes. Então, eu tenho 31. Aí, o que a Pro faz? Cadê? A Pro tem uma planilha onde eu anoto se o aluno desenvolveu, se não desenvolveu, depois eu passo para vocês. Está até aqui. Ai, mas eu tenho tanta coisa no meu caderno. Tá mais as coisas agora do projeto de lei. Aí só quando eu vou avaliar que eu pego. Depois eu mostro para vocês. Eu tenho uma planilhinha que eu vou avaliando se o aluno atingiu, se não atingiu, porque na hora que você está fazendo relatório, às vezes foge da cabeça. Então, você tem que ter anotado se ele socializa, se ele não socializa. Isso a gente anota onde? Na sala de aula. Não é fácil? Não é fácil. Eu ponho uns para brincar enquanto eu vou avaliando eles ali, enquanto eles estão brincando, que no meu caso é educação infantil, e vou avaliando eles no dia a dia. Mas eu escolho umas datas específicas, né, para estar vendo se ele evoluiu ou não, e vou anotando da forma que a prefeitura pede, se atingiu parcialmente, se ainda não atingiu, que eu tenho um monte de aluno que não atingiu ainda, mas eles estão no processo de desenvolvimento, mas precisa ser avaliado. E aqui, de novo, né, a implementação tem que ser cuidadosa, porque, infelizmente, a questão avaliativa é muito precária. Por isso que a gente tem escolas da prefeitura muito boas e tem escolas que não são tão muito boas. A gente sabe que tem, né? Não é uma coisa que é estática, todo mundo anda igual, né? A gente precisa ser bem o acompanhamento pedagógico, na minha opinião, deveria ser melhor, mas é um processo, todo mundo está aprendendo. Vamos mudar, que acho que agora já é o QSN, ó. Tá lá no introdutório, ele é lindo, o introdutório. Se você lê o introdutório, você se apaixona. Quem escreveu, escreveu muito bem. É uma leitura fácil de entender, não é uma leitura difícil igual esse artigo de hoje, Senhor amado. Foi fácil, não. Mas, se você ler o introdutório, você vai se apaixonar. Aí, ó lá, na proposta de ciclos de formação, é necessário que reestruture a escola, envolvendo a gestão do tempo, o uso dos espaços, a utilização dos instrumentos culturais, o reconhecimento da comunidade local no entorno da escola. E aqui, a gestão do tempo lá na minha escola é muito bacana. A gente trabalhou rotina, porque teve o curso também da inclusão, e aí a gente teve que reestruturar toda a rotina de novo, porque mexe com a escola inteira, mas precisa ser reestruturada, precisa ser conversada, precisa estar em conjunto, mesmo que você não vá com a cara de um monte de gente lá. Não interessa, você é profissional. Então, você tem que conversar, tem que falar, porque é em prol da escola, do seu tempo lá, que tem que ser muito bem vivido, porque não é fácil. Então, se a gente não se diverte e não faz por onde, fica um saco. E tem que conversar. Aí, ó, o uso dos espaços. As crianças precisam utilizar todos os espaços da escola, até mesmo para ela se apropriar daquilo, até mesmo para ela saber da onde vem. Assim, quando você começa a ensinar, você sabe disso. E tá lá na proposta, ó. Aí, ó, a utilização dos instrumentos culturais, que a próxima autora vai falar. Nós temos que ter a conscientização
que a nossa cultura ela é muito ampla. E aí nós temos também crianças do Chile, crianças do Paraguai, crianças da Venezuela, crianças de vários outros países que estão em Guarulhos, e o BUT tem um projeto muito bacana de incluir esse pessoal que veio para cá, e nós, professores, temos que incluir a cultura deles também, porque faz parte deles se sentirem bem. Eu falei a semana passada da ganhadora do Prêmio Nobel, se eu não me engano, de 2019, que ela fez isso lá na Inglaterra. Todo mundo acha que é lindo e maravilhoso, mas não é. Onde a escola dela estava, era numa periferia tão fuleira quanto nossa. Eu falo nossa aqui o meu bairro, tá? Guarulhos em si, porque, gente, aonde que não tem periferia em Guarulhos? Até no centro tem periferia, né? Então vamos lá, muito pior que a nossa, onde tinham traficantes ao redor da escola, licenciando menores na Inglaterra. Eu odeio que fala mal do meu país. Na Inglaterra. E aí, o que essa coordenadora, na época ela era coordenadora, ela levava as crianças até o ponto, ela aprendeu a dar bom dia em várias línguas, para que a criança se sentisse pertencente à escola, que é isso que a gente está falando aqui, de cultura. Então, não é só a cultura que eu concebo como os meus gostos sobre o que eu vivi. Não, é você ter um olhar humanizado de saber que aquela criança também vem com uma bagagem ali. E trazer ela para a escola é muito importante. Olha lá, a socialização do conhecimento, que a gente tem que trabalhar isso a todo momento. Ó, e olha lá o que ele fala, a noção básica de que o conhecimento é um direito humano e que, portanto, todo e qualquer indivíduo deve ter acesso ao conhecimento, à cultura, às artes e à tecnologia. Ó, o pessoal pode falar muito mal da prefeitura, mas ela faz por onde? As crianças no estágio 1 já têm acesso ao notebook. A gente só não usou, porque ainda a gente precisou trabalhar muitos jogos de comando para eles ouvirem a gente, mas eu falei para minha diretora que semestre que vem, a primeira coisa que vai estar no meu semanário, porque além de ser um direito deles, quando chegar no primeiro e no segundo ano, eles vão fazer prova onde? No notebook. As provas são virtuais. Então, quanto mais eu começo cedo ter acesso àquela tecnologia, que por mais que a gente fale que todo mundo tem, não tem, tem acesso ao celular. Computador não é todo mundo que tem acesso. E ainda mais um acesso assim. Hoje, a gente trabalha tanto nome, e só na lousa, a maioria dos meus já sabe. Pensa no orgulho. Eu vou trabalhar onde agora as letras? Porque não é mais tradicional, lembra? Não vou precisar ficar cantando, nem voz eu tenho para ficar cantando. Não vou mais ficar falando. Eu vou, olha as letrinhas do notebook, vamos achar a letrinha A? E aí eles vão clicar na letrinha A. E aí vai ter regras, porque quem não cumpre as regras vai ficar por um momento sem aquele notebook, porque a gente precisa cuidar do que é nosso. E quem ensina isso? É o professor. A responsabilidade de quem? Não é da criança. Os meus têm 4 anos. É do professor. Só que a prefeitura trouxe notebook, gente, que se eu jogar água nele, ele não quebra. E eu falo isso porque eu tive uma formação no Manuel Bonfim de como utilizar o notebook que a prefeitura me forneceu. Eu posso jogar ele no chão, que ele não quebra. Ela jogou com a maior força no chão, que ele não quebra. O que ela está fazendo? Ela está dando acesso à tecnologia. Não é obrigação do Estado dar acesso? Está aqui, ó. Eles colocaram na proposta do nosso currículo. E o que nós, professores, fazemos? Disponibilizamos isso aos alunos. Dá medo? Dá. Mas eu não vejo a hora de usar, porque é um barato quando você vê algo novo, né? Eles ficam encantados, sai da rotina, é muito legal. E agora a gente vai para a questão. Ó, é recente. Desse autor, só tinha essa questão no que concurso. Pode ter mais na internet? Pode, porque o que concurso ele não é detentor de todo o conhecimento de concurso, não é.
é um dos que tem mais, mas eu não tinha mais tempo para procurar. Eu estava cansada, eu fui no médico depois, então eu só achei uma do ano passado. Então vamos lá. Jonas, professor de matemática, recém-chegado a uma escola municipal, afirmou ter preocupação com os altos índices de reprovação que sua disciplina apresentava na unidade de onde veio. Diante dessa inquietação, acho que eu comi uma letra, acho que é Márcia. Márcia, professora experiente de seu novo grupo, indicou a ele a leitura de Alavar-se, que é o nosso autor, pela problematização que o contexto coloca acerca da organização do ensino fundamental em ciclos. Aí você fala, nossa, professor de matemática tem a ver com o nosso curso? Tem, porque ele é professor, independente da matéria, é a mesma. Lembra que eu falei que o meu concurso, que é outro, também tem a parte pedagógica? A gente está falando de aprendizagem, não interessa qualquer. É aprendizagem, é para todo mundo. E eu sempre procuro para professor de educação básica. Então, essa prova de Francisco Morato era para professor de educação básica. Assinale a alternativa que apresenta o que defende o autor a respeito da ligação entre os ciclos e a repetência. A gente conversou. Vamos refletir junto. Os ciclos representam, na prática, uma aprovação automática, sem benefícios pedagógicos ou sociopolíticos, quando comparados à seriação e seus mecanismos de promoção. B. A estratégia da repetência gera efetivamente mais fracasso escolar e evasão, enquanto a adoção de ciclos aponta potencial democrático, ainda que sua implantação apresente dificuldades. C. A seriação é preferível aos ciclos, pois estes atrasam a localização de alunos com problemas, adiando a intervenção docente e resultando em grande aumento dos níveis de repetência. D. A eficácia da repetência é maior nos ciclos, pois é dado ao aluno um tempo mais longo de amadurecimento para que, diante do mesmo conteúdo e método, possa então aprender. Ou E. Os ciclos são importantes por atenuar os critérios de avaliação existentes na seriação, reduzindo a reprovação e democratizando a permanência na escola dos alunos com dificuldades. Eu quero todo mundo respondendo, que eu não gosto de falar sozinha, vocês sabem. Pode escrever, tá? Que eu vou olhar aqui nos comentários. Já estão respondendo. Vamos lá. Quem ficar com vergonha de falar, escreve. Não tem problema se errar, porque eu mesma falei que eu errei hoje. Quando eu erro, eu falo. Você já fez a lição? Não vai fazer. Eu achei que você estava fazendo. E a professora aqui, professora lá, né? Faz parte. Quem mais? Quem dá mais? Vai, Maria, pega lá. Não tem problema se não tem certeza, amiga. Agora é a hora de não ter certeza. A gente ter certeza no dia. Porque, ó, eu já falei aqui, tem uma apostila de 200 questões que eu preciso achar ela. E dessas 200, eu errei muitas, mas eu errei muitas, 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 mas eu aprendi tanto errando, que eu não tenho mais vergonha de errar. Até esses dias eu errei uma no SEMEAD,
E a minha amiga tinha me falado a correta, mas eu estava na mudança aqui em casa, eu precisava fazer o seminário, senão a gente não recebe. Errei. E aí eu falei, putz, vacilei nessa questão, olha, e aprendi. E tá tudo bem. A gente tem que errar muito para acertar. Faz parte do processo de aprendizagem. Eu falo isso para as crianças. Mais um minuto, estou sentindo falta. Ô, Poliana, você não dormiu ainda não, né? Você não falou Não, nada. tô aqui. Eu não dormi, não. Tá. Tô quase dormindo, mas eu não dormi, Não, não. não, Bu, não dorme. Porque tem Não, outro cor. tô aqui, mulher. Então responde aí. Eu sinto falta quando. Não participa. Tá travando, viu, gente? Essa, não faço a mínima nessa, não. Tá. Ou tá na sua cadeira, na sua mesa, ou tá pendurado lá. Pode ir lá pegar. Não tem problema. Eu vou colocar na resposta que a maioria respondeu a B, né? Só teve uma que mudou para E. Ai, meu pai. Maria, eu vou acabar ficando nervosa. Eu vou. Não, vai logo pegar lá. Vai demorar mais. E eu não ligo, que não vai dar tempo de você assistir nada. Eu não vou sofrer, quem vai sofrer é você. Olha lá a resposta, Brasil! Olha aí, dona Roberta. Quando nós estamos na hora e mudamos a bendita da resposta na hora de passar para o gabarito. Isso é um perigo. É a B. Vai fazer sua lição. Ó, é 9h15, põe aí o horário. Então, vamos lá. Aonde está o erro na A? Quem sabe? Fala aí. Vamos participar, pessoal. Coloca de novo aí, que eu não... Não está aparecendo para você? Não. Não está aparecendo, gente? Tá tudo preto, gente. A resposta não está aparecendo, não. Não. Tá fuleiro esse aqui. Deixa eu Agora parar. foi. Agora foi. Ah, era B. E errar, tá vendo? Agora eu vou pôr de novo. Ô, Thaís, não tem mais seriação, né? Não, seriação é tradicional. É a palavra negativa. Não, isso que tá errado na letra A. Então, vamos lá. Os ciclos representam, na prática, uma aprovação automática. Até aí, beleza. A gente sabe que é isso. Só que ele fala assim, sem benefícios pedagógicos. A gente sabe. Ia servir de quê, então? Oi? Ia servir de quê? Por isso que tá errada. Pedagógicos. É por isso que está errada. Aí, ó, quando comparadas à seriação e seus mecanismos de promoção, que é o que acontecia antes, que a gente repetia. Então, é o que está errado, marca aí, sem benefícios. Pode não usar não, que você é o meu branquinho. A C, olha a palavrinha. A seriação é preferível aos ciclos? Não, essa seriação é do passado, lembra? O sistema tradicional, não é no ciclo. Então, o erro dela está aí já. Pois estes atrasam a localização de alunos com problemas, adiando a intervenção docente, resultando em grande aumento dos níveis de repetência. Mas nos ciclos não tem. Vamos ver a D.
a eficácia da repetência é maior nos ciclos. Mas se a gente sabe que não tem repetência nos ciclos, pois é dada ao aluno... Depois eu te explico, Maria. Vai fazer sua lição. Pois é dado ao aluno um tempo mais longo de amadurecimento para que, diante do mesmo conteúdo e método, possa então aprender. Não, essa está errada. Agora vamos ver a E que gerou dúvida. Os ciclos são importantes por atenuar os critérios de avaliação existentes na seriação. Seriação. Estava aqui o erro, ó. É. Reduzindo a reprovação, porque aí você, quando você vai lá, reduzindo a reprovação, você fala, beleza, é essa? É, foi isso mesmo. Né? Acontece, eu errei também, eu não lembro qual que eu pus mais de manhã, mas eu errei. E democratizando a permanência na escola dos alunos com dificuldade. Essa parte da vírgula para lá tá certo, mas o comecinho dela que tá errado. Tá, na E tem algumas palavras parecidas com a da letra B, por isso que dá para confundir. Eles querem que a gente erre. O objetivo do concurso é fazer errar. Ponto. O objetivo é esse. Então, a gente tem que ficar ligado. Não tem problema errar. Ó, dona Poliana, vamos para a próxima aqui, viu? Ó. E essa daqui tem mais... eu achei ela mais difícil. Eu peguei 2 questões, que ela caiu em 2 concursos. Então, fica ligada nessa, que eu acho que ela vai cair. Eu não cheguei a ler essa porque eu não tive tempo, então eu peguei um resumo, gente. Vocês perdoam eu, mas o resumo tá muito bom. Olha eu sendo sincera. Tá ótimo o resumo. Vamos lá. Maria Carmen Silveira Barbosa. Tem várias Barbosas da pedagogia, viu, gente? Ana Maria Barbosa, tem várias. Toma cuidado na hora de pesquisar as questões. Vamos lá, ó. Mais uma revista. Eu estou notando que eles estão... Oi, Rô. Não entendi, Rô. Ah, não falou não? Não. Achei que você ia falar. Então, eles estão pegando materiais de fácil acesso. Não são só livros, são muitos artigos. Tá certo que esse artigo não é um artigo tão novo de 2007, mas ele ainda é atual. Lembra que eu falei da cultura? Aqui só vai falar da cultura, ó. Culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares, as socializações e a escolarização no entretecer dessas culturas. Como é que funciona a escola, as aprendizagens no meio de tanta cultura? É isso que ela vai falar. O que a gente tem que fazer para dar conta de tanta coisa? Não sei. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra entretecer. E ela vai aparecer de novo, amiga. Grava ela. É uma palavra... Ainda bem que você falou dela. Eu tinha que pesquisar ela, porque eu não sabia o significado dela, que é incluir. Já anota. Eu não sabia e ela caiu. Nossa, incluir? Caramba! Incluir. Entretecer quer dizer incluir. Exatamente. Vamos lá. O texto explora a interação entre as culturas escolares, que é o que a gente meio que já falou que também tem no ciclo de formação. Mas ela aprofunda as culturas da infância, as culturas familiares e como isso interage e afeta na socialização e escolarização das crianças. Lembra que eu falei dos venezuelanos, dos chilenos? Gente, a minha amiga, o ano passado, no Manuel Bonfim, tinha um aluno venezuelano e ela sabia poucas palavras em espanhol. Ela teve que aprender.
É claro que, quando é muito pequeno, a criança, ela aprende a nossa língua muito fácil, mas o que o professor pode fazer para interagir com esse aluno e melhorar a socialização dele, tanto comigo quanto com os amigos? Não é aprender algumas palavras básicas? E aí eu posso também ver músicas, porque a gente trabalha muito com música, é excelente para alfabetização também. Músicas das culturas deles, eu posso ver dança, eu posso ver tanta coisa e trazer esse aluno, trazer a cultura dele para cá também. A mesma coisa um aluno do Nordeste, que tem muita cultura belíssima. Para mim, é o estado que tem mais cultura belíssima, que ama a sua raiz, é lá, e esse aluno está em São Paulo, e eu, professor, também posso trazer a cultura dele para cá. É isso que a prefeitura quer, por isso que ela pôs esse autor aqui. A gente viu. Tá ficando claro, né? Às vezes eu falo assim para a gente que dar uma quebrada, porque estudar tem hora que é chato, né? Eu sei. Eu gosto, mas tem hora que é chato. Ela argumenta que a negociação e o diálogo entre essas culturas são fundamentais para uma educação inclusiva e significativa. Ou seja, eu estou incluindo aquele aluno que veio do Chile para cá e estou dando significado para a aprendizagem dele. Não só dele, dos outros. E se eu tenho um aluno surdo na sala? Eu não tenho que aprender algumas linguagens, até mesmo fazer um curso para poder me comunicar com aquele aluno, porque você pode sim ter um aluno surdo na sua sala, que seria um aluno de inclusão, a gente até trabalhou em inclusão na semana passada, e aí eu trago um pouco da cultura da Libras, que faz parte da minha cultura também para os outros alunos. Eu incluo ele e trago a cultura dele. Olha lá, em resumo, o trabalho de Barbosa enfatiza a importância de promover uma educação que valorize a diversidade cultural e leve em consideração as experiências e conhecimento das crianças, que são os conhecimentos prévios, que a gente já falou bastante sobre os conhecimentos prévios. Criança nenhuma, até bebê, traz conhecimento prévio de casa. Quando você começa a estudar a respeito de como a criança aprende, você vê que ela está todo momento aprendendo. E você, como professor, tem que saber os conhecimentos prévios, até mesmo para planejar a aula. Fica muito mais fácil trazer novos desafios para eles, né? Vamos lá. Eu não vou ler, não, porque só vou ler os tópicos, que é o que a gente já falou, ó. Interação entre as culturas, construção da cultura escolar, isso é importante. Discutir como que é a cultura, que é diferente, eles estão aprendendo, principalmente na educação infantil, né? Eles estão aprendendo o que é escola, como é formado, tudo, as práticas, os valores da instituição, então isso aqui é importante colocar, que eles precisam absorver isso, que é diferente na sua casa. Eu e você não tem os mesmos valores. Na escola, a mesma coisa. Por isso que cada escola tem o seu PPP, né? Projeto Político Pedagógico. São os valores que aquela instituição concebe, dentre 1 milhão de coisas que tem nesse documento, que a gente vai estudar também, porque ele cai. Olha lá. Cultura da infância, cultura familiar, diálogo e negociação, porque eles precisam aprender, a gente vai negociando, que foi o que eu falei, você vai ficar uns minutinhos sem, porque você precisa aprender a cuidar. Não é igual eu tô com o meu brinquedo em casa que eu posso quebrar. Eu não posso. Não dá, tem que cuidar. Então, é negociação, tensões de desafios, tem todo dia, gente. Quem que não tem um desafio, uma tensão na escola? Isso é todo dia. Mas precisa do diálogo para que, dentro dessas tensões e desses desafios, eles vão descobrindo aprendizagens, modos de aprender, de lidar, para que, quando estiver na sociedade, seja um cidadão sábio, né? Saiba lidar, porque aprendeu na escola. Por isso que é ótimo quando tem tensões e desafios. Vamos lá. Reconhecimento da diversidade cultural, que é o que a gente falou, né, de outras culturas.
que possam estar dentro da sala de aula, e educação inclusiva e significativa, que é o que a gente falou também. Aí vamos ver o QSN. Olha lá, modo introdutório. O que o QSN, que é o documento norteador de Guarulhos, fala sobre não só a questão cultural, mas olha lá, para tanto, busca-se promover a formação humana em sua integralidade. Lembra, desenvolvimento integral? Essa é a palavra-chave, a gente pode pôr na redação que vai ficar linda. Acolhendo e respeitando histórias de vida, ó cultura! Qual que é isso? Tem que colocar na redação a palavra-chave que eu não... É a formação humana em sua a formação integral. Olha lá. Histórias de vida, saberes, experiências, vivências, culturas e valores, assim como reconhecer a realidade política e social nas quais os educandos estão inseridos e das quais fazem parte, propiciando espaços para reflexão. Ou seja, a gente pode sim falar sobre políticas públicas. Eu falo nas reuniões, que os meus ainda não entendem, mas eu falo dos pais das políticas públicas, o que a prefeitura faz, o que é direito dele e dever, porque até então nós, como sistema educacional, estamos cumprindo o nosso dever, mas os pais também precisam. Então, muitos não sabem, a maioria não sabia que a partir do estágio 1 é ensino obrigatório. E se não for, vai para onde a criança? Se você, como pai, não leva a criança, a gente tem que acionar o conselho tutelar. O conselho tutelar vai até a sua casa, e aí ele vai entrar com vários questionamentos que pode até tirar a criança de você, porque é direito dela. Pode até, dependendo do que aconteça, tá? Não, isso é um dos casos, tá? Cada caso é um caso. Então, dá. Assim, entende-se que esses educandos podem, ao mesmo tempo que avançam em sua escolaridade, participar ativamente de sua comunidade, aí sei ali, né? Olha lá, transformar-se também como sujeito social em busca de uma sociedade mais democrática, solidária e justa. Aí eu falo para você, são diversos desafios, são passinhos de formiguinha, mas se a gente compara a educação hoje do que ela era no passado, a gente avançou demais. Só quem estuda sabe. Tem um monte de sabidão que vai falar de política, da questão educacional, não estou falando partidária. Do passado, na época lá de 1966, foi da época da minha mãe, 72, 1962, então, vamos lá, 75, era muito difícil a educação. O governo ele não era tão cobrado, e o governo é cobrado, por isso que a escola não pode, em hipótese alguma, dispensar aluno, porque o governo pode ser cobrado, e eles podem fazer o que os pais, se têm o conhecimento, até processar, porque é direito deles estar na escola, e se é dia letivo, o aluno tem que estar lá, entendeu? Ó, políticas públicas, sabe? E no passado não era assim. Então, nós estamos avançando, sim. Não é como deveria estar, não é como está na Constituição. Ainda não é, mas que a gente avançou muito, avançou demais. Vamos para as questões. Pode falar, gente. 9h30, põe aí. Nem doeu, né, Maria? Vamos lá. Paula. Ó, eu acho que não é Rio Claro, tá? É uma outra questão, mas aí eu copiei no colando e esqueci. Acho que no de vocês está diferente, no meu tá certo. Aí eu fui salvar de novo, falei, não vou passar a resposta para aquele povo fuleiro, que eles vão olhar toda a resposta antes. Não vou, porque eu não sou obrigada. Aí eu passei o outro anterior errado para vocês. Então, vocês desculpam, mas eu não tinha tempo, eu tinha que ir para o hospital, né?
Vamos lá, que isso daqui tem pegadinha. Paula, professora da educação infantil, na busca de aperfeiçoar seu trabalho na escola, resolveu resgatar na resolução CNE-CEB 05/2009 das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, com destaque para as questões relativas ao currículo e às propostas pedagógicas, as quais deverão considerar a criança centro do planejamento curricular, sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo o quê? Cultura. Encheu um monte de linguiça para falar que estava produzindo cultura. Não vai nem falar de diretrizes curriculares aqui, gente. Porque eu acho que não vai nem cair no concurso, que esse concurso não é para educação infantil, né? Só para a PEB. Então, vamos lá. Para compreender melhor a questão cultural, ela se reportou ao trabalho de Barbosa, que mostra a relevância de a palavrinha que vocês vão pensar. Cultural, está contemplada na proposta educativa para pensar um novo modelo de escolarização de qualidade para as crianças brasileiras. Um modelo que considere as novas perspectivas sobre a cultura da infância, as culturas familiares e a cultura escolar. Que, aí põe lá a palavrinha, culturas e não as negue. Olha que lindo! Vocês vão saber fácil. Vamos pensar. Assinar a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do texto. Vamos lá escrever agora sobre essa, gente. A letra D? Ó, temos D, vamos ver. Quem dá mais? Vamos, Flávia, pode pensar aí. Tem que pensar bastante para acertar na hora. Isso, D, quem dá mais? Tem gente aqui do cursinho que eu conheci lá perto da escola. Aí tem uma senhora muito gente boa, ela não está na aula hoje, ela vai assistir, que me viu lá. Oi, professora, oi! Aí a cozinheira da escola estava comigo, e Thaís, faladeira. Eu falei, eu sou. Eu falei, oi, oi. Vocês estão com vergonha, gente? Vocês não ficam com vergonha, não. Eu errei todos. Hoje eu errei todos. Deixa a dúvida, não deixa? E assim, lembra que às vezes não é uma palavra que está no texto, às vezes pode estar no texto que a gente leu, mas tem que entender o significado delas. E aí, o que eu faço na hora da prova? Eu vou tirando as palavras negativas, que eu sei que não vai ter mesmo. Vamos lá ver a resposta? Eu fico preocupado com a Poliana. Se acordar cedo. Não se preocupe, Thaís. Eu já vou. Mas é amanhã, eu vou trabalhar até amanhã só, depois eu vou pegar licença prêmio. Ai, que rica. Vou voltar só depois do recesso. Ai, que rica. Vai estudar bastante. Esse é o objetivo, né? Vamos ver. Só você criar uma meta todo dia, pouco, tá? Porque senão você não faz nada. Se você faz muito num dia, no outro você já está cansada. Não, é pouco objetivo e vai.
Eu faço assim, aí eu consigo. Amém. Vai dar Amém. certo, você vai ver. Vai sim, eu creio. Vamos lá. Vamos na que mostra a relevância da tolerância cultural. Tolerância cultural. A gente não tem que tolerar nada. Você aceita e acabou. Tem que tolerar. Tem que respeitar. Agora, tolerar, não. Então, aí a gente, ó, essa palavrinha já tirava ela. É claro que hoje de manhã eu não pensei assim, tá, gente? Então, eu ensinando às vezes as coisas que eu não faço. Mas hoje eu não estava bem, não. Até que eu nem fui para a escola, estou de atestado. B. Integração cultural. Relevância da integração cultural está contemplada na proposta integrativa. Tá bom, Aninha. Pois ela vê as outras, ela vê o vídeo. E a integração, integrar cultura, na verdade, a gente não integra a cultura, que a relevância da integração não é nesse sentido que ela fala. Ela fala na questão da relevância da diversidade mesmo, das diferenças da cultura, e não integrar a cultura, mesmo porque não dá para integrar. Dá para você ver a diversidade e você trazer um pouco da cultura, mas trazer aquela cultura para a sala de aula, não, você vai trazer ela em alguns momentos, né? Integrar ela é você trazer para você aquilo, eu entendo dessa forma. Então, é por isso que essa palavra não entra. Agora, acolha as culturas, sim, porque entretecer tem esse significado de acolher, quer ver? E de incluir. Eu vou mostrar para vocês ali. Cadê? E aqui selecione, né? Selecione culturas e não as negue. A gente não tem que selecionar nada, né? A gente tem que trazer aquilo que eles trazem, tem que pegar aquilo que a gente vê de diferente, que a gente vê a cultura do aluno e trazer, não selecionar. Então, selecionar também é uma palavra negativa, dava para cortar. Mas eu acho que eu errei. Eu coloquei a B nessa questão, porque a questão da integração é muito forte para mim, de integrar eu entendi no sentido de incluir, mas não é o que a autora queria dizer, então eu errei. Quando eu fiz, eu coloquei a B. Não fique triste se você errou, porque eu errei também, né? Tem mais uma, ó. Tá vendo? Acho que o de vocês está Rio Claro. O meu está Francisco Morato, que eu só mudei no meu. Depois que eu vi que eu mandei lá, falei, não, nem ferrando que eu vou mandar com resposta, que tem que fazer o povo pensar, né? Então, vamos lá. Barbosa, 2007, cita a contribuição de Berg e Luckmann no postulado de que a realidade é interiorizada por meio de uma construção social, em um processo denominado socialização, que a gente ouviu sobre isso. Assinale a alternativa que traz a afirmativa correta como decorrência dessa perspectiva teórica. Aí, na hora, você fala, mas eu não lembro da citação dela. E daí, você vai pela lógica, vamos tirando as que não tá. Seja como a água na hora da prova. Você viu os obstáculos? Se eu ficar em duas, aí sim, Roberto, no final da prova, eu volto nessa questão e tento ver onde tem uma palavra negativa ali. Eu sempre fico em duas. Aí você vai ver a palavra negativa para eliminar e colocar a correta no gabarito. Mas todo mundo aqui vai tomar pó de Guaraná, gente. Eu tomei e eu vou tomar de novo, meu cérebro vai voar na hora. Tem que tomar pó de Guaraná. Vai faltar esse Guaraná, viu? Pó de Guaraná. Não põe muito, que vai que alguém de vocês tem arritmia cardíaca, né, que acelera o coração. Eu, graças a Deus, eu não tenho. Então, põe um pouquinho. Eu pus no café ainda, 2 vezes na prova de pele.
Nossa, meu cérebro estava voando, eu fazia tudo assim, ó. Eu terminei a prova em 1h30. Fui dormir 2h da manhã, de tão acelerada que eu fiquei. Meu Aí na Deus. outra prova eu falei, vou tomar menos. Me lasquei, devia ter tomado o dobro de novo. Que aí eu errei alguns. Não fui bem classificada, né? Se eu chamaram 92, eu passei 494. Tem 400 pessoas na minha frente ainda. Então vamos lá. As crianças chegam à escola com experiências heterogêneas de infância, uma vez que são, desde a mais tenra idade, sujeitas a uma pluralidade de socializações humanas. B. A escola é o primeiro espaço autêntico de socialização das crianças, o que reforça sua relevância diante do desafio de conduzir a formação intelectual e afetiva dessas. C. Um dos maiores desafios da instituição escolar de hoje é a condução de esforços educativos que não se contaminem pela socialização interior das crianças. D. É preciso reconhecer minuciosamente as culturas infantis com que as crianças chegam à escola, para que possam ser desconstruídas pelo saber socialmente legitimado. Ou E. A construção social da realidade junto às crianças é a atribuição das famílias e comunidades, enquanto a construção social do conhecimento cabe aos agentes escolares. Ser ou não ser, é essa a questão. Põe aí nos comentários. É isso aí, gente. E aí só tem essa e acaba. É tranquilo, gente, hoje. Eu achei esses dois autores bem tranquilos. Bem legal, assim, de quando você reflete, traz para a prática, fica muito mais significativo. Ô, Thaís, heterogêneo é tipo, é único? Assim, Experiência única? Homogêneo, quando se a substância está lá homogênea, está tudo misturado. Não, heterogêneas. É Então, experiência única? não, experiências diferentes. Ah, tá. É só você lembrar de hétero e homo. Heterossexual, homossexual, lembra? Homo, o mesmo, hétero, diferente. Vamos lá, quem dá mais? Eu acho que é a letra A mesmo. Não tem problema. Antigamente eu fazia, vamos ver uma antes de ver a resposta, me lascava, agora não me lasco mais não, já põe a resposta, a gente já viu qual que é errada. Vou pôr a resposta, pode? Pode. Vamos lá. Ó qual que é. Yes. Eu errei. Não tem problema. Aqui é a hora de errar. Lá que não pode. Mas como Ai, eu ia como falar, falou ai, da experiência, dizer. de várias experiências, aí eu imaginei que fosse ela mesmo. Porque eles já vêm com várias experiências, né? Sim. Fala aí, Rô, por que você errou? Ah, eu achei que era B, mas depois eu fiquei confusa entre a A e a B, né? Que as outras três eu eliminei. Então vamos ver o erro da B. A escola é o primeiro espaço autêntico de socialização das crianças. Não necessariamente, né? Não é? Ela vai para a igreja, É, então. ela vai para a rua, ela Tem vai para família, né? lugares, vai para a família, os encontros de É, família. então. O erro estava bem aí, mas assim, quando fala a palavra autêntico, que eu acho que gerou dúvida, não é? É, então. É onde gera a dúvida. Mas
O erro está no primeiro espaço. Mas eu acho que eu também pus essa, viu, Rô? Não se sinta mal. Eu acho que eu errei todas. Ó. Ai, meu Deus. Eu errei todas. Hoje Já errei duas. Mas a gente põe, da aula passada, tá pior, mano. Na aula passada, o pessoal não conseguia, acho que poucas pessoas conseguiram acertar. Foi bem difícil, eu achei. Até eu achei muito difícil as questões. Faz você refletir. Então, palavras aí. Na hora que você está pensando, você tem que refletir. Sim. Ó, que reforça sua relevância diante do desafio. Boa noite, Ana. Já tá acabando também, essa é a última. De conduzir a formação intelectual e afetiva. A gente não forma afetivamente, né? Então. Tem a questão da afetividade, mas ela é formada em casa, né? Um dos grandes desafios da instituição escolar de hoje é a condução de esforços educativos que não se contaminem. Aí, ó. Já está errada. Essa já está errada, essa é bem feia. Essa é feia. É preciso conhecer minuciosamente as culturas infantis que as crianças chegam à escola para que possam ser desconstruídas. Esse desconstruir acabou com a questão. A construção social da realidade junto às crianças é a atribuição das famílias e comunidades, enquanto construção social do conhecimento cabe aos agentes escolares. Tadinho dos agentes escolares. Tem noção nenhuma dos paranauê que funciona na sala. As bichinhas só sabem gritar lá para tentar conduzir eles, mas não tem noção, não. Então é A mesmo. Tá certo, então. Mas é isso, gente. Tá bom, meu amor. Amei, viu? Deus abençoe. Ai, que bom. Na próxima estarei aí. Aí você avisa lá no grupo, né? Ah, não, eu aviso. Eu coloco... Eu não coloquei ainda no YouTube a última aula e nem essa. Perdoa aí, eu vou pôr. Eu vou pôr... Eu não consigo entrar... No Maria Maluquinha? Você depois me conta para mim. Eu não consegui entrar no YouTube. Deixa eu só parar a gravação aqui. Que da última vez eu fiquei, aí eu já explico, tá? Vou parar. Parar a gravação.